Você sabia que para muitos idosos, uma simples queda em casa pode ser o primeiro passo para perder a independência? Para sempre, parece exagero, mas não é. Todos os dias em Portugal, dezenas de pessoas com mais de 70 anos são levadas ao hospital após cair dentro de casa. Não foi numa rua movimentada, não foi durante uma viagem, foi no lugar onde elas deveriam se sentir mais seguras, o próprio lar. O caso do Sr. João é um exemplo que poderia ser de qualquer um. Aos 75 anos, saudável e ativo, ele escorregou no banheiro ao tentar sair do chuveiro. Não havia barras de apoio. O piso estava molhado e ele estava sozinho. A queda resultou numa fratura no quadril. Após a cirurgia e semanas no hospital, ele voltou para casa, mas já não era mais o mesmo. Começou a evitar andar, sentia medo de cair novamente. Pouco a pouco, foi perdendo a confiança em si mesmo. 6 meses depois, sua filha decidiu que o melhor seria levá-lo para um lar de idosos. Tudo começou com um tombo e terminou com a perda da autonomia. Talvez você ache que isso nunca acontecerá com você ou com alguém da sua família, mas a verdade é dura. 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos sofre pelo menos uma queda por ano, e muitas dessas quedas poderiam ter sido evitadas com atitudes simples. Sabe qual é o maior perigo da queda? É que ela não avisa. Acontece num piscar de olhos, um tapete fora do lugar, um chinelo mal posicionado, um móvel com quina, uma luz que não acendeu, e de repente, tudo muda. Não estamos aqui para causar medo, estamos aqui para lembrar que é possível viver bem, com segurança, com liberdade, mesmo com a idade avançada. E tudo começa por olhar com atenção para onde você pisa. Essa série de 5 partes vai mostrar com clareza e carinho como tornar sua casa um lugar mais seguro. Você vai aprender a reconhecer os perigos escondidos, entender como o seu corpo muda com o tempo, conhecer hábitos que fazem a diferença e, acima de tudo, descobrir que ainda é possível viver com confiança, com dignidade e com alegria. A queda não precisa ser o começo do fim. Pode ser o começo de uma nova consciência. E nós vamos caminhar com você, passo a passo. Se alguém lhe perguntasse, agora sua casa é segura? A resposta talvez fosse um sim imediato. Afinal, é o lugar onde você vive há décadas, conhece cada canto, cada móvel, cada passo. Mas o que muitos não percebem é que os maiores perigos não estão lá fora. Estão dentro de casa, silenciosos, disfarçados de rotina. Um tapete bonito, mas solto. Pode virar uma armadilha, um degrau baixo demais para notar, mas alto o suficiente para tropeçar. Um corredor mal iluminado durante a madrugada. São detalhes tão pequenos que quase nunca chamam a atenção, mas basta um segundo de distração para que se tornem um risco real. Dona Maria, de 78 anos, vivia sozinha numa casa antiga em Setúbal. Todas as manhãs caminhava da sala até a cozinha para fazer o seu chá. Era um trajeto conhecido, simples, até o dia em que pisou mal num tapete que estava levemente dobrado, caiu de lado, machucou o ombro e desde então passou a evitar levantar-se cedo. O medo ocupou o espaço da liberdade e tudo por causa de um simples tapete. O perigo mora nos lugares mais óbvios. A cozinha, com seus panos de chão e gavetas abertas. O banheiro, com azulejos escorregadios, sem barras de apoio. A sala, com fios de televisão ou telefone estendidos pelo chão. Até o quarto, se não tiver uma boa iluminação, pode esconder riscos ao levantar-se à noite. E o que fazer? A boa notícia é que,
Pequenas mudanças podem salvar grandes futuros. Retirar tapetes soltos ou colá-los com fita antiderrapante, instalar corrimãos em corredores e banheiros, substituir lâmpadas fracas por luzes mais potentes ou automáticas, evitar móveis baixos e quinas expostas nas áreas de passagem, organizar os fios, manter os objetos do dia a dia ao alcance das mãos. Nenhuma dessas ações exige obras caras ou reformas complicadas, exigem apenas atenção e carinho. Sim, cuidar da segurança do lar é um ato de carinho consigo mesmo. É olhar para sua casa como quem olha para um velho amigo, com amor, mas também com consciência dos limites que o tempo impõe. Quando adaptamos o ambiente, não estamos nos rendendo à idade, estamos nos preparando para continuar vivendo bem, com autonomia. Prevenir quedas é, antes de tudo, preservar histórias. Cada cômodo da casa guarda lembranças. Cada foto na parede, cada xícara na estante tem um significado, e é justamente por isso que vale a pena tornar esse espaço ainda mais acolhedor e mais seguro. No próximo passo, vamos falar sobre algo que muitos ignoram: o próprio corpo. Porque mesmo quando tudo ao redor está seguro, às vezes é dentro de nós que mora o maior risco. Você pode ter uma casa segura, sem tapetes soltos, com boa iluminação, com barras de apoio nos lugares certos. Mas, e o seu corpo? Ele ainda responde como antes. A verdade é que, com o passar dos anos, nosso corpo vai mudando em silêncio. Não há alarme, não há sinal vermelho. Um dia, você sobe uma escada sem esforço. No outro, precisa parar no meio do caminho para respirar. Isso é normal, faz parte da vida. Mas ignorar essas mudanças pode transformar o corpo em um risco invisível. O equilíbrio, por exemplo, é uma habilidade que se desgasta com o tempo. A musculatura enfraquece, os reflexos diminuem, a visão perde nitidez, até a sensibilidade dos pés pode mudar, dificultando a percepção do chão. Muitas quedas acontecem não porque o ambiente está perigoso, mas porque o corpo não reage como antes. O Sr. Arthur sempre foi ativo, caminhava todos os dias no parque perto de casa. Um dia, ao se levantar da poltrona rapidamente, sentiu uma tontura, caiu de lado. Foi uma queda leve, mas o suficiente para criar medo. Ele não sabia que levantar-se de forma brusca, principalmente depois de ficar muito tempo sentado ou deitado, pode causar queda de pressão arterial, algo comum em pessoas mais velhas. E o que pode ser feito? A primeira atitude é ouvir o corpo, levantar-se com calma, alongar-se antes de sair da cama, sentar-se um pouco antes de caminhar, fazer exames regulares de visão e audição, verificar com o médico se os medicamentos causam tontura. Pequenos hábitos que fazem grande diferença. Além disso, praticar exercícios leves é uma das melhores formas de manter o corpo ativo e o equilíbrio em dia. Caminhadas curtas, subir e descer pequenos degraus, ficar de pé com os olhos fechados por alguns segundos, segurando uma cadeira para apoio. Exercícios simples de fortalecimento das pernas e dos tornozelos. Nada disso exige academia, nem equipamentos caros, apenas disposição e regularidade. A mente também conta. Quando a pessoa se sente insegura, com medo de cair, ela se movimenta menos. E quanto menos se movimenta, mais perde força, mais perde equilíbrio. É um ciclo perigoso, mas que pode ser quebrado. Fortalecer o corpo é fortalecer a confiança, e isso não tem idade. Quando o corpo se sente preparado, o medo recua, a liberdade volta e o lar, que já está adaptado e seguro,
se torna o cenário ideal para um envelhecer tranquilo. No próximo capítulo, vamos falar sobre a rotina, porque prevenir quedas também é uma questão de hábitos, e muitos deles estão ao nosso alcance todos os dias. Prevenir quedas não depende apenas de consertos na casa ou de exercícios físicos. Muito do que pode evitar um acidente está nos pequenos gestos do dia a dia. E o mais curioso é que muitas vezes são hábitos antigos, repetidos durante anos, que se tornam perigosos com o tempo. Dona Lourdes, por exemplo, sempre andou descalça dentro de casa. Dizia que era mais confortável, mais livre, mas aos 80 anos, com os pés mais sensíveis e o chão frio, esse costume resultou numa escorregada próxima à cozinha. Por sorte, ela conseguiu se apoiar na bancada e não caiu. Foi o susto que a fez mudar. Desde então, passou a usar sapatos com sola antiderrapante, mesmo dentro de casa, um detalhe simples, que pode salvar vidas. Outro ponto fundamental da rotina é a hidratação. Beber água parece algo óbvio, mas muitos idosos acabam reduzindo o consumo de líquidos, por medo de ir ao banheiro à noite, ou simplesmente por não sentirem sede. O problema é que a desidratação pode causar tontura, queda de pressão e até confusão mental. Todos esses fatores aumentam o risco de quedas. A solução: manter uma garrafa de água sempre por perto. Estabelecer horários fixos para beber pode ajudar, e muito. A alimentação também influencia. Comer em horários irregulares ou pular refeições pode causar fraqueza. Incluir alimentos ricos em cálcio, vitamina D e proteínas ajuda a manter ossos e músculos saudáveis, mais firmeza ao caminhar, menor chance de lesões se houver uma queda. Além disso, revisar os medicamentos com frequência é essencial. Alguns remédios comuns, como para pressão, sono ou ansiedade, podem causar efeitos colaterais, tontura, sonolência, desequilíbrio. E muitas vezes, o próprio idoso não percebe a relação entre um novo remédio e a instabilidade ao andar. Conversar com o médico ou com o farmacêutico de confiança pode evitar riscos desnecessários. E que tal estabelecer rituais simples que se tornam proteção? Acender as luzes antes de se levantar à noite, ter uma cadeira firme ao lado da cama, deixar o telefone ao alcance da mão, evitar se apressar ao atender a porta ou ao ir ao banheiro. São gestos pequenos, mas que somados criam um ambiente seguro, mesmo em situações inesperadas. Um bom exemplo é a história da senhora Rosa. Aos 76 anos, após 2 quedas leves, ela decidiu reorganizar sua casa com a ajuda dos netos. Tirou os móveis que atrapalhavam a passagem, colocou luzes automáticas no corredor, separou uma caixa com os medicamentos de uso diário e passou a usar um cronograma para lembrar de beber água e comer bem. Resultado: 2 anos sem nenhuma queda e com muito mais confiança em cada passo. Criar uma rotina cuidadosa é, acima de tudo, uma forma de respeito por si mesmo. É reconhecer que, mesmo com idade avançada, ainda há muito a viver, e viver bem exige atenção. No próximo e último capítulo, vamos falar sobre como transformar toda essa prevenção em liberdade, porque envelhecer com segurança é também envelhecer com dignidade. Há quem diga que, com a idade, a liberdade vai diminuindo, que o corpo já não acompanha os sonhos, que a casa precisa ser deixada para trás, que é melhor depender do outro do que arriscar-se sozinho. Mas será que precisa ser assim? A verdade é que envelhecer não significa perder, significa transformar.
E parte dessa transformação é aprender a caminhar com mais consciência, com mais segurança, com mais amor próprio. A prevenção de quedas não é sobre limitar movimentos, é sobre garantir que cada passo seja dado com firmeza, com dignidade, com liberdade, e para isso é preciso mais do que barras de apoio, mais do que pisos antiderrapantes. É preciso coragem, coragem para olhar para si mesmo com atenção e decidir cuidar do que é mais valioso, a própria vida. O Sr. Manuel, aos 82 anos, vive sozinho numa pequena casa no interior do Alentejo. Todas as manhãs ele faz café, lê o jornal e caminha até a mercearia da esquina. Há 5 anos, ele caiu na escada da frente de casa. Desde então, refez seus hábitos, instalou corrimãos, colocou luz com um sensor no quintal, começou a fazer exercícios simples em casa e nunca mais deixou de usar seus sapatos antiderrapantes. Hoje, quando lhe perguntam, não tem medo de viver sozinho? Ele sorri e responde: não tenho medo, tenho cuidado. E é exatamente isso que queremos deixar como mensagem final. Não se trata de evitar viver, trata-se de viver com sabedoria, de se preparar para continuar aproveitando a própria casa, as memórias, os encontros, as manhãs de sol na varanda, os abraços dos netos, porque viver bem é viver com confiança, e essa confiança nasce da escolha de se proteger, não por fraqueza, mas por inteligência. Cada pessoa idosa carrega em si uma história única, um caminho trilhado com esforço, com alegrias, com dores, com aprendizados, merece, portanto, um futuro onde possa continuar andando com liberdade, com leveza, com paz, e se a prevenção de quedas pode garantir isso, então que ela seja a prioridade, cuidar do ambiente, cuidar do corpo, cuidar da rotina e, acima de tudo, cuidar do espírito, porque quem acredita que ainda pode, já deu o primeiro passo. Que essa jornada de prevenção seja também uma jornada de reencontro com a própria força e que cada novo dia comece com a certeza de que ainda há muito a viver, com segurança, com dignidade, com alegria no coração.